Aleluia. Israel, aleluia. Glória a Deus. Eu quero nessa noite falar sobre algo que tem inflamado meu coração nesses últimos dias. Quero falar sobre simplicidade. Glória a Jesus. Né? E me recordo bem de quando eu me converti, de quando nós nos convertemos, de quando nós nos batizamos, de quando nós fazíamos cultos nos lares, como era a nossa vida, como era o mover do Espírito de Deus, o que Deus fazia no nosso meio, no meio da simplicidade. Nós vemos lá no livro de Gálatas, né? Quando Paulo foi, instituiu ali, pregou o evangelho e foi para mais uma viagem missionária. E quando ele retorna, ele vê as coisas mudadas, fora daquela simplicidade que ele tinha deixado. E aí ele ainda fala assim no versículo de número 11 do capítulo 4 de Gálatas: receio de vós, que vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. E muitas vezes o Senhor pensa sobre isso sobre nós. Será que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi em vão com as nossas vidas? E eu creio que no meio de nós isso não é verdade. Que Jesus veio, se sacrificou e nós realmente fomos chamados para honrar esse sacrifício de Cristo Jesus. Por mais que às vezes no meio do caminho a gente, né, queira tomar uma outra direção, queiramos nos iludir com as coisas desta vida, mas o Senhor hoje Ele nos traz para o centro da simplicidade da vontade dEle. Hoje nós vemos que todo mundo quer complicar a vida. A vida, na verdade, ela é simples, se ela for vivida conforme o que Deus nos chama para viver, né? Nós temos o dom de complicar, infelizmente, né? Antigamente a gente fazia um chá de bebê que a gente convidava os amigos, os conhecidos, fazia meia dúzia de salgadinho, cada um trazia uma fralda, uma lembrancinha, ali se fazia festa. Hoje não, hoje o pessoal quer alugar um buffet, quer fazer uma mesa, tem uma roupa especial, tem um tal de chá de revelação. E no final, os pais acabam gastando muito mais do que ganharam em fralda. Então o mais lógico seria apenas ir lá e comprar as fraldas. Então a gente tende a complicar as vidas. Hoje não basta apenas você fazer um aniversário por ano. Hoje você tem que fazer e comemorar um mêsversário. Todos os meses tem que ter um bolo, todos os meses tem que ter uma festa. Ou seja, nós complicamos aquilo que é fácil, né? E eu tenho, assim, autoridade para falar isso porque eu já fui uma pessoa que complicava muita vida, né, amor? Então, aquilo que era para ser tranquilo, né, eu fazia daquilo uma tempestade. E isso é um dom até de família, porque minha irmã é assim até hoje, né? E foi o aniversário do Tiaguinho, e nós estávamos lá no aniversário do Tiaguinho, foi uma bênção, né? Mas eu, como sou tia e irmã da mãe, participei de algumas coisas, e lá em casa o pessoal via, né? O quanto minha irmã complicou uma coisa que era fácil, né? Eu não estou falando mal da minha irmã, eu só estou usando ela como exemplo neste momento. Está sendo gravado, eu sei, a Ana está me lembrando ali, né? O poder que nós temos de complicar aquilo que é simples. Você contratou um buffet, então você vai chegar lá e vai desfrutar da festa. Engraçado que ela me ligou e falou: Má, eu fui lá visitar o buffet, só que a calçada na frente estava suja. E ela se aborreceu porque a calçada estava suja. Nem na festa dela. Aí, minha irmã querida, te amo, mas você se aborreceu porque o brigadeiro não estava do seu agrado. Aí também se aborreceu por outras coisinhas. E aí a gente vai complicando uma coisa que deveria ser simples. Eu lembro que, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo... Não, foi no primeiro, que a Ana ainda não tinha nascido. No primeiro aniversário meu, depois que eu me casei com o Luciano, não sei se você lembra. Você foi lá, comprou uma caixa no formato de coração, encheu de bombom, trouxe pra mim e comprou uma sandália. E eu não sei que raio de coisa passou na minha cabeça, que eu achei que o que ele fez não foi bem feito. Ai, Jesus. Que a sandália acabou não ficando para mim, foi até para minha sogra, porque eu fiquei revoltada. Eu nem lembro dessa sandália. Eu me lembro, porque eu me lembro das coisas boas que eu faço, mas também me lembro das coisas ruins. Porque as coisas ruins, eu falei assim, você me trouxe uma sandália que tem cara de senhora.
não era senhora ainda. Não era senhora. Era 20 Eu anos. era apenas uma jovem senhora. Tinha 20 anos. 20 anos. E eu fiquei revoltada. Quem ficou com a sandália foi a Eliette. Nem lembro. Eu me lembro. Você- Porque O negócio foi com você. Porque eu falo assim, quanto tempo eu perdi com as bobagens que eu fazia, com as complicações que eu trazia para minha vida. E hoje as pessoas continuam complicando aquilo que é simples. As pessoas continuam complicando o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é boas novas. É boas novas, ou seja, é uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós vivíamos perdidos no mundo de pecado, vivíamos ao nosso bel prazer, vivendo segundo a nossa maneira, aquilo que passava na nossa cabeça. Só que aí Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, envia Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Seu único Louvado seja filho, o nome. o primogênito, o unigênito do Pai. Para quê? Para que ele se sacrificasse por nós, para que ele morresse uma morte de cruz, ou seja, uma morte de maldição, para que nós obtivéssemos a vida eterna através do sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então Jesus veio, ele padeceu, ele morreu, ele ressuscitou e com ele nos leva resgatados para o céu. Glória a Deus. E aí vem a palavra do Senhor, as boas novas. Jesus veio e se sacrificou por mim e por você. Se você crê em Jesus, você será salvo. Se você receber Cristo como seu Salvador, você será salvo. Romanos Aleluia. capítulo 10, se eu não me engano, verso 8 fala: se você crê, se no seu coração você crê e com a boca confessares que Cristo é o Senhor, você recebe salvação. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje a gente complica. Porque a gente aceitava Jesus, a gente ia nos cultos, ia no culto de ensino, ia no culto de escola dominical, ia no culto de domingo, ia no culto de Santa Ceia, e tinha aquela comunhão gostosa, aquela simplicidade, não tinha aquela coisa de que eu sou mais, você é menos, não, era todo mundo igual. E é o que deve ser, todo mundo é igual. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Mas glória a hoje, Deus. e a gente não precisava de artifícios para falar da palavra de Jesus Cristo. Bastava apenas um folheto e falar: Jesus te ama. Jesus veio ao mundo, se sacrificou para que você tivesse salvação. Hoje não. Hoje as igrejas precisam de artifícios. Por quê? Elas acham que Jesus já não é mais suficiente para chamar a atenção de um jovem. Não é mais suficiente para chamar a atenção de uma pessoa que tem aí um certo grau de estudo. Não, Jesus não é mais suficiente. Eu preciso o quê? Eu preciso do melhor som, eu preciso da melhor luz, eu preciso de fumaça, eu preciso de coaching, eu preciso de palestras motivacionais. E eu quero dizer para vocês que a melhor palestra motivacional é a Bíblia Sagrada. Glória a A Deus. melhor palestra motivacional, a melhor forma de alcançar alguém é viver e pregar a simplicidade do Glória a Evangelho. Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, ele nasceu numa família pobre, exatamente para que ninguém fala, não, tem que ser rico, né? Porque Jesus, ele veio para todos. Para quem é rico, Glória para quem a é Deus, pobre. aleluia. Mas se ele tivesse nascido numa família abastada, com certeza iam falar que só tinha direito à salvação quem era abastado. O povo de Israel naquela época ele vivia oprimido por Roma, pelo Império Romano. Então eles queriam sim ser livres, mas eles imaginavam que o Messias, que o Salvador da vida deles, não era alguém que morava em Nazaré, o filho de um carpinteiro e de uma mulher pobre. Não, eles imaginavam que Jesus, ele ia ser o quê? Um homem que nasceu numa família conhecida, de repente numa família de políticos da época, de Deus. sacerdotes da época, alguém com a influência no meio da sociedade. E Jesus vem e fala assim: o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu e você não somos cidadãos deste mundo. Nós somos apenas peregrinos e estamos de passagem. Porque a nossa pátria é o céu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não veio. Obrigado, Jesus. Não veio para mostrar grandeza, não. Ele veio exatamente para demonstrar humildade, simplicidade, porque é nas coisas simples que nós temos alegria. Aleluia. É nas coisas simples do dia a
cada dia que realmente nós temos alegria. Como é gostoso a gente se reunir com a família, jogar a conversa fora, todo mundo está de roupa à vontade, de chinelo de dedo, ou às vezes até descalço. Isso nos traz alegria, isso Glória nos a traz Deus, regozijo, aleluia. isso nos traz satisfação. Então o Senhor, ele veio mostrar para nós que o evangelho, ele é simples. A salvação é simples, não é complicado. Nós complicamos. Nós achamos que Deus só vai alcançar alguém se eu tiver a melhor eloquência, a melhor palavra, a melhor estudo, melhor isso. Não. Se eu tiver, glória a Deus, Deus vai me usar. Mas se eu não tiver, o Senhor também vai me usar. Aleluia. O Senhor Glória também a vai Deus, alcançar. aleluia, Jesus. Isso não quer dizer, e eu não quero dizer aqui o seguinte, que você não deva estudar, se especializar e buscar melhorar. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que Deus, ele não precisa de uma linguagem rebuscada para alcançar o coração de alguém. Porque não é o que eu faço ou o que você faz que muda a vida de outra pessoa, mas é o que o Espírito Santo de Deus faz através de Aleluia, mim. glória O a canal Deus. é o Espírito Santo. Eu sou apenas instrumento, eu sou apenas canal para que ele alcance outra vida. Né? Glória a Deus, Então o Senhor, ele aleluia, nos chama a Espírito vivermos Santo a Deus, simplicidade, a vivermos as coisas boas, a vivermos a vida de uma forma leve, né? Essa reunião é uma forma leve, em que o Senhor, ele tem se manifestado, em que a bênção do Senhor se estabelece, em que o Senhor Glória a alcança a Deus. família, em que o Senhor Santo alcança é o nome outras de vidas Jesus. para operar. Nós não precisamos de muita coisa. Nós não precisamos de plateia, não. Nós precisamos de corações abertos para que o Senhor se manifeste. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Santo é o nome Deus. de Jesus. Aleluia. Quando Deus manda Filipe atrás daquele homem que estava ali no coxo, numa carroça, quando Deus manda Filipe atrás daquele eunuco, não precisou, gente, não teve plateia, não teve uau. Porque hoje tudo precisa de uma plateia. As pessoas hoje, elas vão doar para quem é morador de rua, para quem, né, tá em situação de rua, e elas tiram selfie e postam. É isso. Eu não sou contra fazer para motivar outro também a ajudar, quando é um trabalho social de igreja. Mas infelizmente nós vemos no nosso meio cristão as pessoas apenas querendo mostrar, olha, eu tô fazendo, tô dando, né? É aquela coisa, eu tô dando com a mão, né? O que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Mas a gente não, né? Nos nossos dias, infelizmente, é aqui. Eu tô dando e ó, tô tirando foto. Não tô me importando com a pessoa. Eu tô me importando com aqueles que vão ver, com aqueles que vão aplaudir, com aqueles que vão dar curtida, com aqueles que vão dar comentários. É isso que as pessoas hoje se importam. E Deus não nos chamou para isso. Não. Deus nos chamou para vivermos este evangelho simples, puro e genuíno. Glória a Deus. Quando Paulo se direciona à igreja de Coríntios, lá no livro de 1 Coríntios, nos primeiros capítulos, ele já fala, olha, eu não venho a vocês com palavras de sabedoria ou persuasão, não. Eu venho a vocês com o evangelho, o poder de Cristo. Glória a Deus. É assim que eu venho. Eu venho apresentar a vocês desta forma. Ana, você consegue pôr aí? Acho que, se eu não me engano, é 1 Coríntios 2:4. Aleluia. 1 Coríntios 2:4. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. 2:4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! Glória a Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Hoje nós vemos as pessoas prepararem umas mensagens, umas pregações, umas coisas até mirabolantes, encenando, fazendo um teatro, fazendo um auê. E Paulo, que eu vou falar assim, foi acho que um dos maiores pregadores junto com Paulo e Pedro. E aí a gente vê Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel. Ele não se valeu do estudo que ele tinha aos pés de Gamaliel. Ele não se valeu de toda a instrução que ele tinha jurídica ali para manifestar o poder do Senhor. E aí ele fala claramente
que ele não veio na sabedoria de homens, mas ele veio para ministrar o evangelho no poder de Deus. Aleluia! Deus, é no aleluia. poder de Deus. O homem quer colocar cargas sobre nós, cargas que o evangelho e que Cristo não nos trouxe. A palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, vai falar, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai Glória sobre a vós o Deus, meu jugo aleluia. e aprendei de mim, que sou manso e humilde de Santo coração. é o nome de Glória a Jesus. Deus. Nós levamos um jugo também. pesado e uma carga pesada totalmente desnecessária. Por quê? A gente quer agradar um, a gente quer agradar o outro. Eu vejo assim, no meio aí corporativo, que o Luciano é empresário, o Fábio é empresário, se eles vão visitar um cliente ou vão, né, participar de alguma coisa, se eles não tiverem muito bem vestido e se o carro deles não for apresentável, naquele meio não considera eles. Se a camisa deles não for de marca, não tiver um passarinho, não tiver uma letra, não tiver um negócio, né? Se o sapato dele não, né? Se não tiver um animalzinho ali naquele negócio, se o carro for um carro mais simples, também já são desconsiderados. Esse é o meio humano, esse é o meio corporativo. Nós vivemos um meio espiritual. Aleluia, e é isso que nós glória temos a Deus. que entender. Eu vi um comediante falar assim, qual a diferença do pobre e do rico? O pobre, ele tem uma cabana na beira do rio e ele pesca. E o rico é aquele que trabalha, se mata a vida inteira, para no final ele ter uma cabana na beira do rio e poder pescar. Não é assim? Né? A grosso modo é assim. Então nós vemos o quê? Que o mundo, né, a nossa volta não enxerga como Cristo quer nos ensinar. Como Cristo quer nos mostrar. Vivermos de forma simples. Pegar esse peso, esse jugo. Você tem que ter o carro tal, você tem que ter a casa tal, você tem que ter a roupa tal, você tem que frequentar os lugares tal para que você possa ser inserido no nosso meio, para que você possa ser abraçado, para que você possa ser considerado. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não. Isso é o mundo humano. Isso é o mundo corporativo. Só que esse mundo humano, esse mundo corporativo tem entrado de uma forma grande no meio do povo de Deus. Porque a gente sabe que quando você chega com um carro melhor, as pessoas te tratam melhor. Você chega com uma roupa, uma bolsa, você que é mulher, você tem uma bolsa de grife, um sapato de grife, as irmãs te bajulam. Deus está nos chamando à simplicidade da vida e à simplicidade do evangelho. Irmão e irmã, você pode ter o dinheiro que for, você pode vestir a melhor roupa que for, ter o melhor carro que for, a melhor casa que for, você pode ter tudo de melhor, mas isso, e eu não estou dizendo para que você não tenha, se você tem condição de ter, tenha. Mas não, isso daí não nos leva para o céu. Isso daí não nos traz maior comunhão com Deus. Isso daí não reflete que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Aleluia. E você, irmão e irmã, que não tem isso, que não tem essa possibilidade, eu quero dizer para você, você não é menos abençoado, você não é menos crente, você não é menos agraciado, porque você não tem. Aleluia, Jesus. Aleluia. São pesos que a humanidade quer colocar sobre nós, que o homem quer colocar sobre nós, que esta igreja atual quer colocar sobre nós, e o Senhor fala, você que está cansado, sobrecarregado, venha até mim, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Nós temos que tirar esse jugo pesado que o homem coloca sobre nós e substituir pelo jugo de Deus. O jugo de Deus, ele é leve, ele é suave, diz a palavra Glória de a Deus. Deus. Porque o Espírito Santo está conosco e viver uma vida do Evangelho, a gente sabe que não é só facilidade, mas quando a gente tem a mão do Espírito Santo conosco, Aleluia. porque o Senhor Jesus foi, mas deixou em nós e conosco um Consolador chamado Espírito Santo, e Ele nos conduz em toda Aleluia, a nossa Jesus. caminhada. Então as lutas, as provas, as necessidades, elas não são pesadas diante da grandeza de Deus e diante do poder do Espírito Santo que se manifesta sobre nós. Aleluia. E eu estou me alongando muito e eu quero terminar neste momento, que eu tenho muito mais coisa para falar, mas numa outra oportunidade falarei. Eu quero dizer o seguinte, que Deus é maravilhoso. Aleluia. Ele entregou Jesus Glória para a que Deus. eu e você fôssemos salvos.
para que nós tivéssemos uma vida de santificação. A simplicidade do Senhor, a simplicidade da palavra não significa que a palavra é simplória, não. A palavra não é algo tolo, a palavra é algo precioso. Glória E a a Deus, palavra glória a é algo assim forte, que nos diz o tempo inteiro na Bíblia, é um caminho estreito e uma porta estreita pelo qual nós entraremos. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nosso Aleluia. Consolador, nós chegaremos lá. Né? São essas coisas pequenininhas do dia a dia que querem complicar a nossa vida. Lá na igreja de Gálatas é o seguinte: Paulo apresentou Jesus, o povo aceitou Jesus, recebeu Jesus como seu salvador e ele teve que seguir em viagem missionária. Ao retornar, ele descobre o quê? Que aquelas pessoas que estavam lá estavam sendo ludibriadas, estavam sendo enganadas, estavam sendo levadas pelo antigo judaizante a colocar cargas que eram desnecessárias. Então começa o seguinte: você olha para a tua vida e veja tudo aquilo que é desnecessário e comece a tirar desde já. Comece a tirar para que realmente o teu barco flua, para que esse peso saia e você flua no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Amém, Jesus. glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia.